Olá, sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nessa videoaula nós falaremos sobre terra, formação natural e clima. Trabalharemos sobre as dinâmicas climáticas. Iremos corrigir e realizar as atividades que estão nas páginas 232 e 233 do livro. Vamos? Vamos então, sexto ano, iniciar a nossa correção e realização das atividades. Na questão número 1, vocês vão marcar um xizinho em cima do F ou do V. As questões que são falsas, vocês irão corrigi-las no caderno. Lembrando que, quando for utilizar o caderno, coloquem, por favor, a data, o número da página e o número da questão. Nesse primeiro slide, nós vamos marcar, igual eu coloquei aqui embaixo para vocês, se é o V ou se é o F. A gente está falando aí das massas de ar, tá bom? E no próximo slide, é o que vocês irão anotar no caderno, é a correção das questões que estão erradas. Vamos? Então, aqui, ó. Primeira alternativa. As massas de ar são formadas por temperatura, pressão atmosférica e alta umidade do ar, caracterizando assim os tipos de chuva. Essa é uma questão falsa. Daqui a pouco a gente descobre o que está errado. Então, vem cá e marca o F. Próxima. Quando a massa de ar se desloca, ela leva consigo as características meteorológicas do seu lugar de origem. Essa é uma questão verdadeira. Vamos marcar o V. As massas de ar não são influenciadas pela circulação atmosférica, os ventos. Essa é uma alternativa falsa. As massas frias ou polares se originam próximo aos trópicos e são somente continentais. Falsa também. As frentes são os limites externos das massas de ar e podem ser frias ou quentes. Essa é uma alternativa verdadeira. Então, vamos agora fazer a correção. A questão número 1 fala assim: as massas de ar, a gente marcou que era falsa, São porções da atmosfera nas quais a temperatura, a pressão e a umidade do ar adquirem certa uniformidade por permanecerem algum tempo sobre a superfície terrestre. Então, vocês anotem aí no caderno de vocês a justificativa da questão ser falsa. A próxima é verdadeira, não precisa corrigir. Vamos lá. A outra alternativa falsa que a gente assinalou, nós vamos colocar aqui. As massas de ar e a circulação atmosférica, vento, estão diretamente relacionadas. A próxima alternativa também falsa, as massas polares se originam sobre os polos, são frias e podem ser continentais ou oceânicas. E a última verdadeira, não precisa justificar. Corrigida então a primeira questão. Lembrando, utilizar o caderno, data, número da página e número da questão, por favor. Questão 2. Diferencie tempo meteorológico e clima. Como influencia o nosso dia a dia? Então, tempo meteorológico são as condições meteorológicas momentâneas, é aquilo que está acontecendo no momento, de um determinado local. Isto é, se está frio ou calor, se tem vento ou não. E clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo de um lugar. Para definir o comportamento do clima, é necessário os estudos das condições do tempo, por um período de 30 anos. Então, nós falamos muito sobre isso na nossa aula, que essas duas palavrinhas não são sinônimas, cada uma tem seu significado. A segunda parte da resposta, que pergunta como que isso influencia o nosso dia a dia, é uma resposta pessoal. Você complementa aí. Pode falar sobre o tipo de roupa que você usa, sobre os lugares que você vai passear. Por exemplo, você vai num clube, você vai olhar como é que está o tempo, tá? É uma resposta pessoal. Quando que você utiliza isso aí? Como que isso influencia o seu dia a dia? Questão 3. Qual a relação entre a umidade do ar, a formação das nuvens e a precipitação? Explique. À medida que a umidade do ar vai aumentando, as nuvens vão se formando. E quando o ar está saturado, isto é, a umidade do ar está alta, o céu fica encoberto. Se a umidade do ar continuar a aumentar, há precipitação, ou seja, vai ocorrer a chuva. Questão 4. A Terra, em relação à temperatura, está dividida em zonas térmicas, zona tropical, zona temperada do norte, zona temperada do sul, zona
polar do norte, zona polar do sul. Identifique a alternativa que apresenta corretamente os principais paralelos que determinam as zonas térmicas. Então, a gente vai marcar a alternativa D, que tem Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Vou explicar para vocês por que a gente não marcou as outras alternativas. A A e a E estão incorretas, pois Greenwich e a linha internacional de data são meridianos e não paralelos. As alternativas B e C, sexto ano, a gente não marcou, porque o meridiano de Greenwich não é um paralelo. Então, por isso que a gente marcou a alternativa D. Questão 5. Como estava o tempo atmosférico quando você está indo para a escola hoje? As características do tempo meteorológico nesse dia estão relacionadas com a estação do ano que está ocorrendo? Elabore um texto explicando as características do tempo meteorológico e da estação do ano vigente, como o seu dia foi influenciado por essas características. Primeiro, gente, nós estamos aí num momento de estudo remoto, né? Nós não estamos indo para a escola. Então, para você fazer seu textinho, você vai considerar o quê? No momento das nossas aulas síncronas, quando a gente estiver ao vivo, você observa essas características aí do tempo, como que o tempo tá, e se tá de acordo com a estação do ano que tá marcando para esse momento, tá bom? Aí pode fazer um pequeno texto ou um parágrafo aí no livro de vocês, beleza? Questão 6. Preencha o que está em branco no quadro a seguir, indicando o comportamento do elemento climático em relação aos fatores climáticos. Então, dividi o quadro de vocês aqui no slide em 3 partes, no livro tá inteiro, tá? Quanto à temperatura, o elemento climático vai ser a temperatura. Quais fatores climáticos que nós temos? Nós temos a latitude e a altitude. Qual que é o comportamento em relação à latitude? Próximo ao Equador, a temperatura é mais elevada. Média latitude, diferentes temperaturas e altas altitudes. A temperatura do ar é maior. Altitude como fator climático. Baixa altitude apresentam temperatura do ar mais alta. E nas de maior altitude, a temperatura é menor. Quanto à precipitação, né, sexto ano, que são as chuvas, a latitude. Próximo ao Equador, ocorrência maior do volume de chuva devido à alta temperatura. Quanto ao relevo, quando o ar está saturado de umidade e encontra uma serra ou montanhas, irá se elevar, resfriar e provocar chuva. Agora a gente vai falar da pressão atmosférica. Altitude. Quanto mais alto for a altitude, menor será a pressão. E quanto mais baixa, maior será a pressão atmosférica. Quanto à latitude, em baixa latitude, a presença será menor, pois as temperaturas serão mais altas. Nas médias e altas, a pressão aumenta. Corrigida, então, as questões propostas para essa semana, vamos lá. Eu deixo para vocês uma frase que fala que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, tenham certeza, sexto ano, todos esses esforços que vocês estão fazendo, no futuro esses frutos serão colhidos, tá? Deixo um abraço carinhoso para vocês e até o nosso próximo encontro.